Olá, tudo bem? Nós, da Orquestra Jovem Circuito das Águas, produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esse e os outros vídeos, acesse o nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre as figuras rítmicas, que a gente já começou falando nos vídeos anteriores. Então, vamos começar relembrando o valor de cada uma dessas figuras rítmicas. A gente tem aqui, primeiro, a semibreve, que agora, por enquanto, esse vai ser o valor delas. A gente vai ter a semibreve, que dura 4 tempos, a mínima, que vai durar 2 tempos, a semínima, que dura 1 tempo, a colcheia, que dura meio tempo, a semicolcheia, que dura 1/4 de tempo, a fusa, que dura 1/8 de tempo, e a semifusa, que dura 1/16 de tempo. Então, essa é a duração das notas que a gente viu até agora. E agora a gente vai ver as pausas. A gente viu as figuras rítmicas que significam a produção de som. Agora a gente vai ver figuras rítmicas que significam pausas, ou seja, silêncio. Cada uma das figuras rítmicas que a gente viu até agora tem uma pausa correspondente. Ou seja, a semibreve, que a gente viu que dura 4 tempos, tem esse desenho aqui, que é a pausa de semibreve. Então, quando aparecer essa figura aqui na nossa partitura, a gente sabe que a gente vai ter 4 tempos de pausa. Aqui na semibreve a gente tem 4 tempos de som, na pausa de semibreve a gente tem 4 tempos de pausa, 4 tempos de silêncio. Então, as pausas, elas obedecem o mesmo padrão de duração das figuras rítmicas que elas são respectivas. Então, aqui a gente tem a mínima, que também tem a pausa da mínima, que é esse chapeuzinho virado para cima. Então, a mínima, ela dura 2 tempos. Então, a pausa de mínima também vai durar 2 tempos. Aqui, a gente tem a semínima. Com a semínima, a gente sabe que ela dura 1 tempo, né? Então, a gente vai ter aqui a pausa de semínima, essa figura aqui, e a pausa de semínima vai durar 1 tempo também. Sempre assim, a pausa é correspondente à figura e a duração das duas é a mesma. A gente tem também a colcheia, que é essa figura aqui, que ela vai durar meio tempo, e a pausa de colcheia, que também dura meio tempo. A gente tem aqui a semicolcheia, a pausa de semicolcheia, a fusa e a pausa de fusa, e a semifusa e a pausa de semifusa. Aqui é interessante observar, da colcheia até a semifusa, a quantidade de perninhas que a pausa tem é a quantidade de bandeirolas que a figura rítmica tem. Então, se eu ver essa pausa aqui com essas 3 perninhas, eu sei que é correspondente à fusa, porque a fusa tem 3 bandeirolas. Então, do mesmo jeito que na nossa partitura vão aparecer figuras rítmicas, também vão aparecer as pausas. E a gente tem que contar o tempo das pausas do mesmo jeito que a gente conta o tempo de som. O tempo de silêncio é tão importante quanto o tempo que a gente está produzindo som com o instrumento. No vídeo anterior, a gente viu também sobre o ponto de aumento, que é esse ponto que fica ao lado da nota, que ele aumenta metade do valor da nota, né? Então, se a gente tem uma nota pontuada, essa nota vale o valor da nota mais metade do valor dela própria, né? Então, aqui, por exemplo, no caso da mínima, a mínima vale 2 tempos, mais o ponto de aumento que vale metade de 2, ou seja, vale 1, a mínima pontuada vai valer 3 tempos. E esse é um dos jeitos de aumentar o valor da nota que está escrito, né? Se a gente tem uma nota que vale 2, se eu quiser que o som continue por 3 tempos, não por 2 tempos, essa é uma das maneiras que eu tenho de fazer. Mas também tem uma outra forma que eu posso fazer isso. É através da ligadura. A ligadura, ela é essa linha aqui, curva, que liga uma nota na outra, essa linha aqui. E a ligadura também tem a função de aumentar o valor da nota. Mas como ela faz isso? Ela liga uma nota na outra, então em vez de eu tocar essa nota e depois tocar essa nota, eu toco essa nota e seguro o valor dessa nota e emendo no valor da segunda nota, sem articular a segunda nota de novo. Por exemplo, então, em vez de eu fazer assim, tá, tá, eu só faço 3 tempos de tá, tá. Percebam? Eu só aumento o valor da nota de acordo com a nota que tá ligada. Então, se eu tenho aqui a mínima, que vale 2 tempos, se eu tiver uma mínima ligada a uma semínima, então a minha nota vai ter 3 tempos, é só eu somar o valor das duas notas que estão escritas aqui.
Então, mais um exemplo de ligadura. Aqui eu tenho uma semínima ligada a uma colcheia. Então, eu vou somar o valor dessas duas notas e o valor da minha nota que eu vou tocar dessas figuras rítmicas vai ser o resultante delas. Então, eu somo o valor de 1, que é da minha semínima, mais o valor de meio, que é da minha colcheia. Então, a nota que eu vou tocar, esse som que vai sair daqui, vai ter o valor de 1 tempo e meio. A mesma coisa acontece aqui com a semibreve. A semibreve, ela tem 4 tempos. Então, se eu ligar a semibreve numa semínima, que aqui é o caso, a semibreve tem 4, a semínima tem 1 tempo. Então, a nota que vai soar aqui vai ter 5 tempos. Então, essa é a função da ligadura. Ela prolonga o valor da nota ligando de uma nota para outra. E eu posso ligar em mais de uma nota. Eu posso ligar essa nota nessa e depois colocar uma terceira nota aqui e colocar outra ligadura. Não tem limite de quantas ligaduras eu posso colocar. Então, essa é uma das maneiras de a gente aumentar o valor da nota que a gente quer reproduzir. Ainda sobre aumentar o valor da nota que a gente quer reproduzir, a gente tem um outro recurso na música que a gente chama de fermata. Fermata é esse símbolo que fica aqui em cima da nota, ele é esse arco com um ponto no meio. E esse símbolo, ele significa a suspensão da contagem do tempo. Como assim? Quando tiver uma nota com esse símbolo em cima da nota, quer dizer que eu vou tocar essa nota e eu vou ficar segurando essa nota vai ficar sendo soada por quanto tempo eu quiser ou por quanto tempo a música pedir, ou seja, ela tem um tempo indeterminado para ser soado. Normalmente, a fermata a gente faz o dobro do valor da nota para cima. Então, por exemplo, se eu tenho uma fermata numa semínima, a semínima vale 1. Então, a minha fermata vai valer o dobro do valor da semínima, ou seja, o dobro de 1, ou seja, 2. Então, vai durar 2 tempos para mais, se eu tenho uma fermata na semínima. Mas isso não é uma regra. A definição de fermata é suspensão da contagem do tempo, ela pode durar indeterminados tempos, mas a convenção é fazer o do dobro da nota para mais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma fermata numa colcheia. O tempo da colcheia é de meio tempo, e é o valor do tempo da colcheia. Então, é o dobro de meio, 1. Então, vai valer de 1 tempo para cima. Aqui eu tenho a fermata na semibreve. Então, a minha fermata na semibreve vai valer do dobro para cima, vai valer, ou seja, de 8 tempos para cima. Mas isso é um padrão que pode ou não ser seguido. Lembrando que é só a suspensão da contagem do tempo e a nota pode durar quanto tempo a pessoa que estiver tocando quiser. A gente pode dizer assim. E agora a gente pode falar sobre o staccato. O staccato, ao contrário da fermata, da ligadura e do ponto de aumento, ele é um recurso que faz diminuir o valor da nota. Então, ele vai diminuir em metade o valor da nota que ele está em cima. Staccato é esse pontinho que fica embaixo ou em cima da nota. O staccato ele sempre fica perto da cabeça da nota. Então, se a nota estiver com a cabeça para cima, o staccato vai ficar em cima. Se a nota estiver com a cabeça para baixo, o staccato vai ficar embaixo. Diferentemente da fermata, que fica sempre em cima da nota. O staccato não, ele vai de acordo com a cabeça da nota. Então, a grosso modo, o staccato ele vai diminuir em metade o valor da nossa nota. Então, se a gente tem aqui uma semínima que vale 1 tempo, o staccato vai deixar ela valendo meio tempo. Se a gente tem uma colcheia que vale meio tempo, o staccato vai fazer ela valer 1/4 de tempo. E se a gente tem uma semicolcheia valendo 1/4 de tempo, o staccato vai fazer ela valer 1/8 de tempo. Mas, na prática, o staccato ele é mais do que diminuir o valor da nota. Quando a gente vai tocar alguma música e tem alguma nota com staccato, o staccato é como se a gente deixasse a nota bem curtinha. Não necessariamente metade do valor da nota, mas ela fica mais curtinha. Então, normalmente não se escreve staccato para notas longas. Ou seja, é muito difícil você encontrar uma nota de semibreve com staccato ou uma mínima com staccato, porque não é muito funcional. Se a gente quiser escrever metade do valor da semibreve, por exemplo, a semibreve vale 4. Se a gente quiser escrever metade do valor dela, que é 2, é mais fácil a gente escrever uma mínima e não uma semibreve com staccato. Então, esse staccato, por convenção, é mais usado nas notas mais curtas, acho que a partir da semínima para baixo, mas para indicar essa nota mais curtinha, não necessariamente metade da nota na prática. E lembrando que todos esses recursos que a gente viu, tanto o ponto de aumento, a ligadura e o staccato, a gente pode usar ele tanto nas nossas figuras rítmicas que a gente viu até agora, a semibreve, a mínima, semínima, colcheia, etc.,
quanto nas pausas dessas figuras rítmicas. Então, uma pausa de figura rítmica também pode ter ponto de aumento, também pode ter ligadura. O staccato não é muito usado, porque é mais fácil usar a pausa daquilo que a gente quer. Mas tanto a ligadura quanto o ponto de aumento, quanto a fermata, também podem ser usados nas pausas das figuras rítmicas. Então, é só lembrar que o silêncio também faz parte da nossa música. E também, se a gente quiser deixar o silêncio maior com a fermata, com a pausa ou com o ponto de aumento, a gente pode fazer isso. Como tarefa dessa semana, vou pedir para vocês tocarem no instrumento de vocês ou fazer cantando, do jeito que vocês preferirem, para vocês cantarem ou tocarem o valor da figura rítmica e depois esperar o valor da pausa correspondente. Por exemplo, vocês vão tocar uma nota de 4 tempos de semibreve e depois esperar 4 tempos de pausa de semibreve. Depois tocar 4 tempos de semibreve e depois esperar 4 tempos de pausa de semibreve. E assim por diante. Façam isso algumas vezes com algumas das figuras rítmicas que vocês acharem mais interessante, para ver a diferença e a semelhança das figuras rítmicas com as pausas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.